Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô pronta para sair de casa, mas me veio uma vontade muito grande de falar com vocês. Então, eu nem sabia direito sobre o que falar, mas me deu muita vontade de falar sobre meditação e a transformação que a meditação fez na minha vida. Para quem quer saber como funciona a meditação e tudo mais, no meu livro eu explico um passo a passo básico para quem quer começar a meditar. É claro que tem formas mais aprofundadas, mas lá no livro eu coloquei o passo a passo do que eu fiz e que deu certo desde o comecinho. Como eu comecei a meditar? Na verdade, foi uma coisa muito intuitiva. Eu não sabia o que era meditar, e eu acredito que muitas pessoas que possam até estar assistindo esse vídeo nem saibam o que, que é essa prática, ou já ouviram falar, mas não sabem direito o que é. Eu comecei em 2015 e foi onde o meu despertar, tipo, desabrochou real. Eu simplesmente, um dia, eu pensei que eu deveria me sentar e fechar os olhos. Foi uma intuição, foi um insight muito forte que eu tive. Eu não sabia como fazer, mas eu simplesmente sentei e fechei os olhos. E eu tinha muito medo de fazer. Eu lembro que eu pensava, ai, mas será que tem que ser no escuro? Será que eu vou sair viajando? Será que eu não volto mais, sabe? E, e aí, até eu quebrar essa crença de que não ia acontecer nada demais, né, materialmente, assim, naquele momento, foi quando eu consegui fazer. E eu lembro de ouvir, assim, quem me acompanha aqui sabe que eu ouço, né, os seres, e, e eu tive uma intuição de que se eu tinha medo de meditar com a luz apagada, eu poderia meditar com a luz acesa sem problema nenhum. Olha que coisa besta, né? E aí, tudo bem, eu comecei a meditar com a luz acesa, e eu ficava muito tempo meditando, assim, eu não tinha noção do tanto de tempo que eu tinha que ficar. Então eu acabava dormindo, meditando. E depois eu ouvi dizer que não tem problema também, porque quando você se propõe a meditar e você dorme, também é trabalhado muitas coisas em você. Então não tem muito problema, mas naquela época eu dormia porque eu chegava muito cansada e eu achava que eu tinha que ficar horas meditando. E hoje eu percebo que não, sabe? Às vezes eu consigo meditar só 5 minutos no dia, mas eu medito porque é importante tanto para o meu despertar, quanto para eu entender, às vezes, certas respostas que eu preciso ter e que eu não estou conseguindo, né? A mente está muito agitada, eu só consigo quando eu sento e medito. E também para, não sei se eu falei isso agora, mas para equilibrar a minha mediunidade, né? A meditação me ajudou muito a equilibrar a minha mediunidade. Depois que eu comecei a meditação, muitas coisas começaram a se transformar na minha vida e foi assim surreal, porque se eu olho, quando você tá vivendo, parece que você vive um dia após o outro, você não percebe a dimensão das coisas. Hoje, olhando para trás, há 3 anos, quando eu comecei a meditar, eu vejo que a minha vida simplesmente virou do avesso e eu descobri que o avesso era o meu lado certo. Porque quando eu comecei a meditar, eu trabalhava na agência e eu me sentia, eu achava que eu era muito feliz fazendo isso. Meu sonho era trabalhar numa agência muito grande e ter um cargo tipo muito grande e ganhar muito dinheiro nessa agência. Aliás, que nem dinheiro eu pensava direito, eu só queria ter um cargo assim meio que pro meu ego, sabe? É, e eu tava ok trabalhando nessa agência. Eu comia carne normal, e eu achava que eu precisava de uma religião para sobreviver, né? Que se eu não tivesse religião, eu não era de Deus e acabou para mim. Então, essas três coisas principais mudaram. Em relação ao trabalho, depois de algum tempo meditando, eu tive um sonho onde eu me via conversando com alguém, com um homem, né, um senhor de cabelo branco, e ele conversava muito comigo, mas eu não lembro o que ele falava. E aí eu só lembro de acordar e a minha irmã estava em casa e eu falei para Aline, para minha irmã, eu não quero mais trabalhar na agência, eu quero ter uma coisa minha, eu quero trabalhar com o YouTube, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. E foi tão forte assim que eu tive esse sonho em julho, mais ou menos, julho, agosto. Não, agosto para setembro, por aí, porque eu comecei a meditar mais ou menos em julho, então foi mais ou menos agosto para setembro. E eu precisei esperar terminar a faculdade para poder fazer isso, porque eu precisava pagar minha faculdade, e, querendo ou não, eu não tinha nenhuma garantia, né, no YouTube. Então, eu simplesmente fiquei desesperada para sair do emprego.
durante todos esses meses até chegar dezembro e, na verdade, janeiro eu consegui sair mesmo. Então foi bem intenso, assim. E foi um mês depois que eu comecei a meditar, né? Enfim. E aí, naquele mesmo ano, quando eu comecei a meditar, eu acho que deu 2 semanas depois, eu parei de comer carne. Parei totalmente de comer carne. Depois, dali 2 anos, eu voltei a comer peixe. E agora eu tô tentando parar de novo de comer peixe. E daqui a alguns anos eu acredito que eu virei vegana. Mas eu não gosto de me obrigar a fazer nada. Assim como na meditação, tudo acontece muito naturalmente no meu momento, né? Quando eu vou sentindo, eu não me forço a nada. É conforme o meu corpo vai pedindo, a minha mente vai pedindo. Enfim. E a outra coisa é que eu deixei de ser tão nervosa. Eu era muito nervosa, sério. No trânsito, eu comecei a dirigir agora. Mas eu, com a minha mãe dirigindo, com o meu noivo dirigindo, eu brigava com ele, eu brigava no trânsito, eu ficava brava. E eu lembro que era um sentimento tão ruim. E não só com isso, mas com muitas coisas. Eu era bem desequilibrada. E, e isso mudou, assim. Eu comecei a me sentir muito mais equilibrada. Toda vez que acontece alguma coisa que me deixa nervosa, na verdade, não toda vez, às vezes a gente perde a noção mesmo. E tudo bem, sabe? Às vezes eu deixo meu ego me tomar conta, às vezes eu perco o limite, mas normalmente eu consigo respirar fundo e voltar para o meu eixo. Então eu acho que a meditação ela me trouxe muito isso, sabe? Me trouxe de volta para o meu eixo. Eu sei qual que é o meu lugar e às vezes eu saio, mas eu consigo voltar, né? E eu acho que foi tão rápido para mim, os resultados da meditação foram tão rápidas, porque foi num momento muito natural, tanto que sério, eu não sei nem explicar para vocês o que aconteceu. Eu não sabia o que era meditação, eu não sabia como era meditar, eu não sabia quem meditava, sabe? Para mim não era uma coisa comum. E eu simplesmente sentei e meditei, sem saber. Então era realmente uma necessidade da minha alma, né? Então por isso que eu acho que foi tudo tão rápido na minha vida, nesse momento da minha vida. Mas eu lembro também que no final da meditação eu fazia assim, respirava e voltava. E aí eu tive que pesquisar o que, que era isso, o que, que era fazer isso. Eu não sabia. Foi uma coisa realmente da minha alma. Minha alma lembrava como fazer isso e eu fiz. Depois eu pesquisei e descobri que era namastê, né? Tão óbvio, mas para mim não era óbvio. Eu cresci no kardecismo, pelo menos na época que eu estudava e tudo mais, não era algo que era falado, né, sobre a meditação. No kardecismo eu trouxe muito a questão do estudo, que eu acho que é muito importante. Tudo que eu penso, eu vou lá e estudo, tento entender o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, mas ao mesmo tempo a meditação me trouxe muito sentir, né? Sem tanto a razão do estudo, mas o que eu tô sentindo. Por mais que agora não faça sentido, a meditação me trouxe essa questão do se eu tô sentindo é porque faz sentido. E se eu não sei agora a razão disso, eu vou saber um dia. Então foi muito importante para mim. Quem ainda não medita, principalmente os médiums aqui do meu canal, comecem a meditar. Não é difícil, sabe? Você não precisa parar de pensar. Na verdade, o que acontece na meditação é que você entende que você não é o seu pensamento. Você ouve o seu pensamento e entende que ele é uma coisa à parte, ele não é você. Isso é um trabalho, faz 3 anos que eu medito, 3 anos e pouco que eu medito, e eu ainda estou entendendo como funciona, mas eu posso dizer que realmente transformou a minha vida, virou minha vida do avesso, e hoje eu sou, nossa, eu sou um ser muito mais completo hoje, depois que eu comecei a meditar, muito mais equilibrada, eu consigo voltar muito mais rápido. Então, ao invés de eu entrar em depressão profunda por causa de alguma coisa que aconteceu, eu consigo voltar antes que isso aconteça. E caso eu entre numa vibe muito ruim, eu consigo voltar também mais rápido por causa da meditação. Então, eu recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência que eu compartilhei com vocês. E espero que inspire alguém que está aí do outro lado pensando em começar a meditar, que te inspire a meditar e a fazer isso por você. Porque se você parar para pensar, às vezes são 5 minutos do seu dia,
que podem transformar a sua vida inteira para melhor. Então, por que não, né? É... Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!